Fala pessoal, que é o Breno da Encanto Jardinagem Bonsai. Outro dia eu fiz um vídeo aqui falando sobre as 5 melhores frutíferas para cultivar em vaso, né? E hoje eu vou fazer o contrário, falando das 5 piores que a gente deve evitar implantar em vaso aí, beleza? Então, segue no vídeo aí. Então pessoal, vou falar aqui um pouco sobre essas frutíferas aí que a gente não deve ter em vaso. E vou dar algumas opções também, se caso alguém queira ter elas em vaso, né? Porque são frutíferas que vão ser muito difíceis de ser cultivadas em vaso, mas sempre tem alguém que tem alguma memória afetiva, né? Com alguma dessas frutas aí, quer ter ela mesmo assim, né? Em casa, não tem um quintal muito grande para plantar ela no chão e quer ter ela no vaso aí. Eu vou dar algumas soluções aqui para plantar elas também, caso, né, você queira insistir em ter uma dessas 5 aqui, beleza? Então eu vou começar aqui pela pior, da pior para menos pior no caso, né? Vou começar falando então da jaca, que é até um pouco óbvio, né? Uma jaca num vaso, né? Um pé de jaca num vaso é um pouco absurdo até pelo tamanho da fruta que ela produz, né? Nem tanto o tamanho do porte dela, né? Ela dá uma fruta muito grande, então essa fruta, né, não vai deixar a planta se estabilizar no vaso e nem vai deixar esse vaso ficar em pé, né? Porque quando ela dá uma fruta um pouco mais para um lado, ela vai derrubar por ser uma fruta muito grande e pesada, né? Então é bom evitar, né, fazer o plantio de uma planta dessa no vaso, né? E a segunda aí, gente, das piores aí, seria a manga. Principalmente algumas espécies de manga, né, que ela, por exemplo, a manga rosa, né, que também dá uma fruta grande, né, e geralmente ela dá essas frutas na ponta dos galhos também. Ela, na verdade, vai ser mais o problema dela, vai ser a estruturação da planta, porque ela vai começar a dar fruta e uma planta no vaso ela não cresce como se ela estivesse no chão, né? No chão ela cresce, ganha estrutura para aguentar esses pesos nos galhos e depois que ela dá fruta, né? No caso dela no vaso, ela não vai ganhar essa estrutura primeiro. Ela não vai ter preparada para ter essas frutas e vai começar a frutificar. Então os galhos vão quebrar, pode acontecer também de ela tombar o vaso, né? E também você não vai conseguir fazer ela produzir muito no vaso, né? Então você não vai poder deixar ela se encher de fruta, né? Ela vai poder dar aí 2 ou 3 frutas no máximo que você vai poder manter nesse pé aí para conseguir manter ela no vaso sem quebrar galho e sem derrubar esse vaso. Então é mais uma aí para ser evitada aí. E a terceira é o abacateiro, né? O abacate também é quase o mesmo caso da manga. Tem alguns que tem alguns pés de abacate, né? Igual o avocado, por exemplo, ele dá um abacate pequeno. Mas tem abacate grande, né? Já fica bem pesado, né? Então vai acontecer o mesmo caso da manga. Ele não vai ter estrutura suficiente para aguentar aquele tanto de abacate que vai dar nas pontas do galho, né? E a quarta aqui é uma frutífera também que eu não vejo tanta gente gostar dela, mas é uma frutífera também bem conhecida, que é o conde. Também é o mesmo caso, além de ser uma planta de porte grande, né? Ela também dá esses frutos grandes e pesados nas pontas dos galhos, né? Então é o mesmo problema que a gente vai ter com essas outras frutíferas que eu já falei. Então são plantas, né, para ser evitada e são mais indicadas para ser plantada no chão, né? E a quinta e última é uma fruta que não é muito conhecida, é uma fruta exótica, né, considerada exótica, é uma fruta até medicinal, ela é usada como anti-inflamatório, né? Tanto que ela só pode ser consumida cozida. Depois talvez eu vou fazer até um vídeo só falando dela aqui, que ela é muito interessante para mais gente conhecer ela, né? Que é a maçã de elefante, que também é uma frutífera bonita, ela é uma árvore muito bonita, mas que para fazer em vaso também é quase o mesmo caso do conde. Ela dá uma fruta mais ou menos do tamanho do conde, geralmente nas pontas dos galhos também, e fica muito pesado. Então é mais uma aí para ser evitada, é a quinta e a última aí. Mas agora eu vou falar das soluções que a gente pode ter, né? Como eu falei lá no começo, talvez uma pessoa tenha uma memória afetiva. Eu que já trabalhei em loja de planta, por exemplo, tem gente que chega procurando uma frutífera que não dá para colocar em vaso, mas ela quer colocar em vaso porque tem uma memória afetiva com aquela planta, né? Quer ter ela e talvez não tem muito espaço para colocar ela
no quintal, por exemplo, né? Então, como vocês perceberam aí, a maioria dos problemas aqui que eu falei é de estruturação da planta, né? Então, o problema aqui é a estruturação. A planta em vaso, se a gente tiver um pouquinho de noção da estruturação da planta, você consegue ter todas essas plantas. Só a jaca, no caso, que você não vai poder deixar ela produzir. Você vai poder deixar ela produzir no máximo um fruto aí em um vaso bem grande, porque o fruto dela realmente é muito pesado mesmo. Agora as outras todas que eu falei, se você fazer uma condução aí legal dela, desde de quando plantou ela, e fazer uma condução aí de engrossamento de caule, vai levar um tempo a mais, mas você vai conseguir ter uma planta legal. Ou então a outra opção é não deixar dar fruta. Então, vamos, por exemplo, né, o conde, né, começou a dar algumas frutinhas, vai lá e tira, porque se deixar ele ficar grande até madurar, vai acontecer esse problema aí. Então, as duas opções são essas. Qualquer uma dessas aí que eu falei, pode até colocar num vaso, um vaso de tamanho, um tamanho adequado, né, geralmente vai ser vaso bem grande aí. Então, essas aí são as duas opções que tem pra gente cultivar essas 5 no vaso. Então essas condições aí de cultivar ela acaba sendo também, né, não deixa de ser as piores de cultivar em vaso, por ter que ter um conhecimento um pouco mais técnico, né, para cultivar elas, ou então tem que fazer esse tipo de procedimento de não deixar ela dar fruta, né, então você vai ter uma frutífera e não tem fruta. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Essas são as 5 piores frutas aí de ser cultivada em vaso. Então, quem gostou da dica aí, curte, compartilha. Quem não conhecia alguma dessas frutas aí, pode deixar no comentário aí. Se ficou alguma dúvida também, comenta aí. E até mais. Valeu!